Oi gente, tudo bem? Então no vídeo de hoje falaremos sobre o branqueamento. O que é branqueamento? Você sabe o que significa? Branquear os alimentos? Não. Então branqueamento é um processo de conservação dos alimentos. Como dissemos em nosso vídeo de abertura, em momentos difíceis precisamos desenvolver estratégias para evitar o desperdício de alimentos e exclusivamente nesse momento sair muitas vezes de casa. Com isso você pode otimizar o processo comprando tudo de uma só vez e acondicionando em seu congelador. O branqueamento consiste na imersão do alimento em água fervente, ocorrendo o cozimento por um curto período de tempo e em seguida esfriados imediatamente através de água gelada ou cubos de gelo. Esse processo interrompe imediatamente o cozimento, evita o escurecimento do alimento, mantendo a cor, aroma e sabor do vegetal. Podemos utilizar essa técnica em hortaliças, legumes e em frutas. Quais são os benefícios do branqueamento? Então, uma delas é evitar o desperdício, como falamos já no início. Ela é um pré-tratamento para que o alimento seja congelado e não perca suas características. Produz a inativação de enzimas que afetam a qualidade dos produtos durante e depois do processamento. Ajuda a limpeza do alimento, reduzindo a quantidade de micro-organismos de sua superfície. Amolece e incha os tecidos vegetais, facilitando o acondicionamento dentro de um recipiente determinado. Uma coisa muito prática é colocar esses alimentos branqueados dentro de saquinhos que não ocupam tanto espaço. Amolece a pele dos vegetais que sofrerão o descascamento. No caso do processo industrial, a técnica de branqueamento desprende gases contidos nos tecidos vegetais, reduzindo a corrosão das latas e facilitando a obtenção do vácuo no espaço livre. E favorece a fixação da coloração de certos pigmentos de vegetais. Então, como é que eu preparo esses legumes para o branqueamento? Bom, eu já tenho um hábito aqui em casa de utilizar hipoclorito para desinfetar os alimentos antes de eu guardar na geladeira. Então, quando eu faço a compra de hortaliças, frutas e verduras, eu deixo imersas no hipoclorito, na concentração de 2 a 2,5%. Então, com uma colher de sopa para 1 litro de água, eu faço essa preparação, deixo imerso meu legume ou a fruta por 10 minutos. Aí depois você lava abundantemente para remover o hipoclorito e pode consumir seu alimento. Então eu fiz esse processo antes de branquear. Apesar do branqueamento, a água quente, ela já reduz a microbiota dos legumes. Então fazemos o corte dos legumes, isso fica a critério de vocês. Aqui em casa eu faço dessa forma. Então eu pego a cenoura, corto ela no meio novamente, faço tirinhas e deixo ela cortadinha assim em cubos, tá? Então fica mais fácil para acondicionar. O brócolis, vou destacando, Então o brócolis, se vocês observarem, ele tem vários galinhos aqui. Então eu vou destacando, galinho por galinho, assim, e depois coloco na água fervente. Então esse processo ele vai ajudar a conservar o seu alimento. No mercado encontramos os alimentos branqueados dessa forma.
Só que observem que às vezes ele é muito mais caro do que comprar o alimento in natura e fazer na tua casa. Um destaque faço aqui para a batata. Então a batata que compramos no mercado, ela vem branqueada, mas ela tem conservantes. Então observem lá no rótulo que ela tem conservantes. E ela é muito mais cara que você comprar o alimento, a batata in natura e fazer na sua casa. Então observe essas coisas, porque esse processo de branqueamento é muito tranquilo de se fazer em casa, sem dizer que você otimiza todo esse processo, né, que não podemos estar indo a todo momento no mercado, e você economiza. Oi gente, tudo bem com vocês? Na nossa Integra Receita de hoje, não é prato feio, é essa batatinha aqui de rede de lanchonete e que às vezes a gente acha aquele sacão no mercado de batata frita, de batata congelada para fritar, que custa apenas R$15 2 quilos. Tá barato? Tá caro, né? Essa batata aqui, ela saiu apenas R$3 o quilo. Sabe por quê? Porque o quilo da batata hoje custa R$3. A gente tratou ela com um processo que a indústria usa, que as lanchonetes de rede usam também, que chama branqueamento. Mas dá para fazer só batata, Carlos? Não só batata. Dá para fazer também abobrinha, chuchu, ervilha, brócolis e vários outros processos. Então, siga a gente e acompanhe a nossa receita de hoje. O primeiro passo é higienizarmos bem as nossas batatinhas. Depois é só cortarmos em palitinhos, variando de meio a 1 centímetro de espessura, aí a depender da sua preferência. Pronto, desta forma. Aqui tem outro detalhe, você pode descascar ou não as batatas. Como eu gosto sempre dos alimentos preparados da maneira mais integral, eu preferi deixar a casca. O processo de branqueamento, ou nesse caso de pré-cozimento, é muito rápido. Basta deixarmos 1 minuto em água fervente e depois imediatamente a gente coloca na água fria para parar o cozimento. Isso mesmo, 1 minuto na água quente, ela vai ferver, vai começar a cozinhar, vai fazer um pré-cozimento e depois a gente coloca na água fria. Essa água fria para o cozimento e a batata fica pré-cozida. Agora nós espalhamos em uma assadeira, colocamos um pano por cima, um pano muito bem limpo, tá? E vamos deixar dar uma secadinha. O processo de secagem pode ser feito com o pano mesmo ou com uma toalha de papel. Se você quiser acelerar o processo, é só colocar desta forma dentro da geladeira por alguns minutos. Gente, olha só que dica legal que eu trago para vocês. Eu já fiz esse processo algumas vezes e eu percebi que quanto mais rápido você puder secar sua batatinha antes de passar o azeite, melhor. Então eu tentei com pano, eu já tentei com toalhinha de papel, eu já tentei botar no sol, mas essa dica foi a que funcionou melhor. O que eu fiz? Eu estava usando meu forno, eu estava fazendo um pão de queijo. A hora que eu terminei de fazer o pão de queijo, foi mais ou menos a hora que eu já tinha escorrido a água quente, já tinha colocado na água gelada para branquear. Aí eu dei uma ligeira escorrida nas batatinhas e coloquei aqui, desliguei o forno, né? Obviamente, desliguei o forno porque a gente não quer essa batata. E coloquei ele entreaberto. Vocês estão vendo uma toalhinha marrom ali em cima da tampa do forno? Isso mesmo, é para evaporar a água. Então eu estou fazendo um processo de secagem rápida. Nesse caso aí, em 5 minutinhos, ela já fica toda sequinha e pronta para a segunda etapa, que é quando a gente coloca o azeite, coloca os temperinhos. No caso eu gosto muito de colocar azeite, um pouquinho de sal, páprica e orégano também, fica bem gostoso, tá?
Vamos fazer isso aí, eu vou pegar, vou colocar, vou terminar de fazer essa etapa. Vou congelar essas batatinhas e daqui uma semana eu volto para fritar elas na air fryer pra gente ver como é que vai ficar. Se passaram cerca de 5 minutinhos naquele forno que ele estava desligado, mas ele estava pré-aquecido. Olha só que interessante. A batatinha, ela está praticamente seca, ela já perdeu bastante da umidade dela e ela não está escurecida, ó. Olha só. Ela preservou a cor dela. Outro detalhe que eu sempre falo para vocês, como eu gosto do aproveitamento integral de todos os alimentos, eu não descasco essa batata, tá? Se você quiser descascar a batatinha para colocar ela para ficar mais bonita, enfim, se vocês têm preferência por isso, eu sugiro que vocês não joguem fora a casca da batata. A casca da batata frita fica uma delícia também. Por que a gente não faz isso um dia? Vamos experimentar fritar a casquinha da batata. Gente, fica uma delícia, fica mais crocante e eu ouso arriscar a dizer para vocês que a casquinha da batata frita, ela fica inclusive melhor do que a própria batatinha frita. Com as batatas secas, agora nós vamos passar um fiozinho de azeite e misturar. Este fiozinho de azeite tem duas funções importantes. A primeira é fazer com que a batata crie uma película que não vai deixar ela escurecer dentro do congelador. A segunda função é que na hora que a gente colocar na nossa fritadeira elétrica, a famosa air fryer, vai acelerar o processo de fritura e a batata vai ficar muito mais crocante. Pronto! Agora é só mexer e levar para o congelador. Desse jeito mesmo, tá, gente? Separadinha, porque aí depois vai ficar muito mais fácil quando ela estiver congelada em separado, da gente poder destacar elas para colocar na fritadeira. Se a gente for colocar ela dentro de um saco, por exemplo, a hora que ela ficar pronta, ela vai ficar tudo grudada. Então a gente deixa ela o mais espalhado possível dentro do congelador, pelo menos por 2 a 3 horas, até um pouquinho mais, para ela ficar bem congelada. Continuando o nosso processo, já se passaram 24 horas desde que eu coloquei as batatinhas aqui no congelador. Eu coloquei elas dispostas em 2 assadeiras para elas ficarem mais espalhadas e assim fica mais fácil na hora de separá-las para a gente colocar dentro do saquinho. Vamos ver então? Olha só. Uma. E 2. Essa aqui, gente, também é batatinha, mas essa aqui é batatinha que a gente descascou, fritamos as cascas dela e elas estão em metades. Isso mesmo, quando a gente vai no mercado e às vezes tem preço bom das coisas, a gente também pode esperar o processo de branqueamento. Ele vai auxiliar a gente nessas outras coisas. Então o preço da batatinha estava legal, a gente comprou e já fez o processo de branqueamento, elas já estão temperadas e estão no congelador. Essas batatinhas a gente vai fazer elas em carne de panela ou vai usar para colocar, quando vai colocar uma carne no forno também. A única questão que vocês têm que prestar muito cuidado, como elas já passaram pelo processo de branqueamento, o branqueamento ele funciona como se fosse um pré-cozimento. E o congelamento também dá uma amolecidinha na batata. Então, o tempo de cocção e o tempo de cozimento dessa batatinha, seja na panela ou no forno, ele fica reduzido, certo? Agora, vamos ver mais pertinho aqui como ficaram essas batatinhas. Ah, só uma questão. Vocês estão vendo que elas estão meio avermelhadas aqui? Olha só. Elas estão aqui dessa forma meio avermelhadinhas porque eu coloquei páprica. Eu gosto muito de páprica, então aqui eu coloquei páprica picante, porque ela já fica pré-temperada na hora da gente levar para nossa fritadeira elétrica.
Agora vamos ver mais de pertinho como que elas estão. Eu gostaria que vocês percebessem o jeito que eu dispus as batatinhas aqui. Eu dividi em duas assadeiras justamente para ficar mais fácil para elas se soltarem. Olha só, se você deixa elas muito juntas, vai ficar difícil para você destacar. Uma outra coisa que ajuda muito na hora da gente congelar essas batatinhas é o azeite que a gente coloca. O azeite aqui ele vai ter duas funções. Ele tem a função de proteção da própria batatinha e tem a função de melhorar na hora de você tirar. Vai facilitar muito, olha só. Pronto, já está tudo destacado. Agora a gente pega um saquinho e vamos colocar no saquinho. Dessa forma. A gente coloca as porções o quanto a gente quiser, tá? Depois é só retornar ao congelador. Uma outra questão. Vocês sabem qual que é o tamanho do corte que ele é feito naquelas batatinhas industrializadas? Ele é feito com tamanho de 0,9 centímetros cada uma. Ou seja, é um pouquinho menor do que 1 centímetro, tá? Algo como um pouquinho mais fino que isso aqui. Então, se vocês quiserem usar a padronização da batatinha de mercado, é 0,9 centímetros, tá bom? Vamos colocar aqui. Olha, gente, eu aproveito tudo, tá? Qualquer pedacinho de batatinha eu tô aproveitando aqui. Então, nós temos 2 pacotes de batatinha aqui, elas já estão pré-temperadas, já estão branqueadas. E agora, gente, a gente tenta tirar o máximo de ar possível e com araminho eu fecho, ou se não tiver araminho, um prendedor e volta para o congelador. Isso aqui, estando bem congelado, você pode deixar tranquilamente 6 meses, tá bom? Aqui estão 4 exemplos desse mesmo processo. Aqui nós temos a batata que a gente acabou de fazer, abóbora, mandioquinha e cenoura. Esse processo pode ser feito com qualquer tipo de legume. Inclusive pode ser feito com ervilha, pode ser feito com brócolis. A única diferença é que quanto menor o pedaço e quanto mais delicado for o legume, mais rápido fica na fervura. No máximo 1 minuto e no mínimo 10 segundos para brócolis. Finalmente chegou a hora da gente fritar as nossas batatinhas. Hoje nós vamos descobrir se essas batatinhas ficaram realmente ou não, gostosas. Nós vamos utilizar para isso a nossa fritadeira elétrica. Gente, a fritadeira elétrica é um instrumento de trabalho. Ela é um equipamento muito bacana, porque ela permite que a gente faça frituras sem a utilização de óleo ou com uma utilização mínima de óleo só para ele dar uma douradinha nas coisas. Mas nós temos que ter alguns cuidados em relação à utilização dessa fritadeira. O primeiro cuidado é deixar essa fritadeira num local que ele seja arejado, sem nada inflamável por perto, porque embora ela não aparenta ter fogo por fora, ela realmente não tem. Só que aqui dentro tem uma resistência igual uma resistência de chuveiro e esquenta muito. Então não pode ter nada inflamável por perto. Outra coisa, tem que ter local para poder sair o vapor quente dela. Aqui atrás dela sai um vapor muito quente. Isso pode queimar. Então tem que estar num local seguro. Segunda coisa, antes da gente colocar a batatinha aqui ou qualquer coisa dentro de uma fritadeira elétrica para cozinhar, a gente tem que usar uma analogia igual quando a gente vai fritar no óleo. Quando a gente vai fritar no óleo, a gente não esquenta o óleo primeiro? Não tem até o pessoal que joga ali um palitinho de fósforo para ele pegar se você saber se o óleo está pronto ou não? Exatamente. Aqui é a mesma coisa.
Obviamente não vou colocar um palito de fósforo aqui dentro, mas eu preciso aquecer esse equipamento antes, senão ao invés de eu ganhar crocância naquilo que eu estou cozinhando ou fritando, eu vou deixar o negócio meio molenga, entenderam? Então como é que eu faço? Eu coloco aqui, eu estou programando ela a 200 graus por 10 minutos. Vocês conseguem ouvir o barulho? Ela é muito silenciosa, mas eu tenho que deixar esse período, esses 10 minutinhos aqui, para essa fritadeira aquecer. Aí depois eu vou acrescentar a batatinha. E eu vou mostrar para vocês como a hora que você coloca a batatinha aqui dentro da fritadeira, ela já faz um barulhinho de fritura. Então vamos aguardar aqui esses 10 minutinhos. Agora que já está dando os 10 minutinhos, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse tempo, tá? Vou programar para 15 minutos. Pego a batatinha no congelador e coloco uma pequena quantidade aqui. A gente vai começar o processo de fritura. 1 segundo. Quanto mais rápido a gente fizer isso, menos vai sair de calor dali de dentro. Então a gente tira. Estão ouvindo o barulhinho? Um pouquinho só, tá, gente? E nós vamos colocar para iniciar a nossa fritura. Vocês lembram que eu falei que eu coloquei um temperinho aqui? Eu coloquei orégano, coloquei páprica picante e um tiquinho de sal só, tá? O legal é que a hora que você coloca aqui dentro da fritadeira, o aroma de orégano já sobe, já começa a dar fome. Uma outra característica que existe na fritadeira elétrica é que de tempo em tempo a gente tem que dar uma mexidinha para poder o ar quente penetrar por todos os locais aqui dentro. Como eu falei antes, a fritadeira elétrica ela funciona da seguinte maneira: tem uma resistência, igual uma resistência de chuveiro. Em cima dessa resistência existe um ventilador. Então a resistência aquece o ar ali dentro, o ventilador empurra esse ar quente para baixo e esse ar quente circulando muito rapidamente, ele vai atingir o alimento e vai fritá-lo. Só que se você colocar a batatinha, por exemplo, muita batatinha aí dentro e não deixar espaços vazios para esse ar circular, você vai ter uma fritura que não fica homogênea. Por isso que a cada 5 minutinhos a gente sempre dá uma mexidinha. Daqui a pouco eu vou mexer e vou mostrar para vocês. Já se passaram 5 minutos desde o início do nosso processo de fritura, então rapidamente eu tiro, dou uma mexidinha e volto para cá. Mais 5 minutinhos. Mais 5 minutinhos se passaram, nós estamos com 10 minutos desde que começou a fritura. Mais uma mexidinha. Ó, tá começando a dourar. E volta pra cá. Mais 5 minutinhos, agora nós estamos com 15 minutos desde o início desse processo de fritura. Ela já tá bem mais, ó, bem moreninha. Tá quase pronta, gente. Eu acredito que mais uns 5 minutinhos aí ela já vai estar, ó. Então vamos aguardar mais 5 minutinhos. Ah, uma coisa importante de falar para vocês, tá? Quanto mais grossa ficar a batata, mais ela vai demorar para fritar aqui. Por isso que a indústria utiliza essa medida de 0,9 centímetros por cada batatinha, tá? Ela frita mais rápido. Gente, finalmente se passaram 20 minutinhos, o processo está pronto, tá? Como eu girei um pouquinho mais agora, eu vou tirar da força, porque aí eu paro o processo de cocção. E agora nós vamos ver como ficaram as nossas batatinhas. Olha só, vamos dar mais uma mexidinha aqui. Eu vou colocar essas batatinhas num local mais bonitinho para a gente poder ter uma ideia melhor de como isso aqui vai ficar. A apresentação é sempre muito importante, viu, gente? Sempre quando vocês forem fazer alguma coisa, e não precisa ter luxo não, tá? Isso aqui é uma caneca de sopa, uma caneca comum que eu tenho em casa,
Mas é legal você fazer para sua família, ou para seus amigos, ou de repente até na hora de vender um produto. Dá uma caprichadinha na apresentação, valoriza aquilo que você está fazendo, valoriza o seu trabalho, né? Então olha só, vamos terminar aqui, mais uma batatinha. O que eu queria falar para vocês, todo produto de fritura, isso vale para fritadeira elétrica, mas vale também para fritadeira a óleo, tá, gente? Sempre quando vocês têm um produto de fritura, se você for comer exatamente na hora que você faz ele ainda vai ficar um pouquinho murcho. É importante deixar uns minutinhos para que ele perca um pouquinho de temperatura e aí a casca fica crocante, tá? Então olha só, gente, essa é a nossa batatinha. A gente mostrou o processo desde o início, o processo de branqueamento, tá? Conservação, congelamento, e tiramos do congelador, fritamos aqui. Importante falar para vocês, quem não tiver a fritadeira elétrica, pode fritar na fritadeira a óleo convencional da mesma maneira, tá, gente? Eu só quis fazer na fritadeira elétrica porque eu acho importante essas dicas de utilização desse produto, tá? Que eu falei antes, você tem que esquentar um pouquinho antes essa fritadeira elétrica, você tem que mexer, não pode colocar muito, ó, essa foi a porção que eu coloquei para fritar, senão não vai ficar legal. E aí a gente vai aprendendo e vai transmitindo o conhecimento e todo mundo ganha com isso. A nossa batatinha está pronta? Deliciosa, no ponto certo. Quem quiser um pouquinho mais crocante, deixa um pouquinho mais, um pouquinho menos crocante, deixa um pouquinho menos. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem essas dicas que a gente está transmitindo para vocês, principalmente nesse período de pandemia, mas também daqui para frente. De repente, olha só, uma ideia de negócio, tá bom? Tchau, grande abraço!